Uma alegria estar aqui na casa do Senhor. Não poderíamos estar em lugar melhor, queridos. Aparentemente, às vezes, a nossa mente, a nossa carne gostaria de estar em outro lugar, mas o nosso espírito, ele clama para nós estarmos na presença de Deus. O nosso espírito, ele grita para que a gente venha na casa de Deus. Porque Deus sabe o que nós precisamos. Essa é a luta que o apóstolo Paulo nos ensina que existe dentro de nós. A nossa carne que quer o conforto e o nosso espírito que tem sede de Deus. Se nós deixássemos a nossa carne conduzir a nossa vida, certamente nós não estaríamos aqui. É muito mais cômodo para nós estarmos em casa, ficarmos em casa, ter que acordar cedo no domingo de manhã. Mas por que você veio, querido? Porque o Espírito Santo de Deus, ele que te convence. Essa briga entre o espírito e a carne é algo que a gente vai ter que lidar até a volta de Jesus, querido. A carne querendo que você tenha as suas escolhas, as suas decisões dentro de uma zona de conforto, e o Espírito de Deus clamando, te incentivando, te desafiando a você fazer um sacrifício para estar na presença de Deus, querido. Não há outro lugar para que eu e você possamos estar que não seja na presença de Deus. E aí a alma, ela se submete, querido. A decisão é sempre nossa. Quando nós tomamos uma decisão de obedecer um convite, um chamado, uma convocação de Deus, a alma, ela se submete. Então, quem que lidera essa luta? Somos nós. Através da nossa vontade? Não, a nossa vontade não era estar aqui. Nossa vontade era estar em casa, com esse friozinho, talvez ainda embaixo do cobertor, mas há algo dentro de você, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, que sabe que você está precisando de algo além de ficar no conforto da tua casa. Há um Deus onisciente que sabe, conhece todas as coisas, que sabe que você hoje precisa de uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua semana, para que você talvez tenha direção daquilo que hoje está sem rumo na tua vida. É por isso que você veio aqui. Não na tua vontade, mas num desafio, numa motivação que o próprio Deus, que é o teu Pai, que sabe o que você precisa, colocou dentro de você, e com isso você fez a escolha certa através do teu livre-arbítrio e escolheu estar na casa de Deus. E a gente vai hoje dar mais um passo nessa nova série, pedir para a Ju projetar para nós a nossa série das grandes conquistas pela fé. Nós estamos estudando a vida de 7 pessoas que hoje são nossa referência, que conquistaram coisas grandes através da fé. Nós estudamos na primeira ministração a vida de Abraão. Semana passada nós estudamos a vida de Isaac. Hoje nós vamos falar sobre José. Pensa num cara que teve problema na vida, José. Você tem problema na vida, querido? Você vai sair daqui agradecendo a Deus, porque você vai aprender que quem teve problema na vida não é você, mas foi José. E nós estamos estudando José por causa dos problemas dele? Não, por causa das conquistas que ele teve. Então, querido, eu sempre disse e tenho dito reiteradamente, se você tem um problema na tua vida, isso é um bom sinal. José, ele tinha tudo para largar a mão daquilo que ele tinha como sonho, daquilo que ele tinha como propósito, daquilo como ele tinha como visão, em função de tudo aquilo que ele viveu, mas ele perseverou através da fé, através da excelência que foi gerado pela fé. Hoje ele é uma pessoa que nós vamos estudar nesta manhã, e você vai ver quanta inspiração José vai trazer para a tua vida e o quanto de confiança, de esperança você vai sair daqui a partir dessa história extraordinária e inspiracional que é essa história de José. Semana que vem nós vamos falar de Moisés, vamos para Josué, Débora, e nós fechamos, obviamente, com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Pensa num homem segundo o coração de Deus, querido. Ele era perfeito? Não. Mandou matar um cara, traiu sua esposa, tem um monte de coisas erradas que ele fez, e ainda assim Deus diz na palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. Qual é a base bíblica dessa nossa série que a gente está ministrando? É Hebreus 11, versículo 33, que diz: os quais? Esses caras que nós estamos estudando. Estudamos Abraão, Isaac, hoje estudamos José.
Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões. Então, quer dizer, esses caras conquistaram tudo que eles conquistaram através da fé. Tudo que você vai conquistar na tua vida não é na sua força, nos seus dons, nos seus talentos, é através da sua fé. É a sua fé que vai determinar até onde você vai chegar na vida. Eu sempre tenho dito aqui que o nosso tanque de fé ele precisa ser diariamente reabastecido, porque se o nosso tanque de fé não estiver com combustível, nós não conseguimos ir longe, nós não conseguimos chegar longe. E outra coisa que eu tenho dito recorrentemente, que a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de geografia, a Bíblia é um livro de princípios. Então eu não tenho que reescrever a Bíblia, eu tenho que aprender os princípios, aplicar os princípios, e o efeito desses princípios são os mesmos que aquelas pessoas experimentaram e que nós também deveremos e temos a oportunidade de experimentar. E nós estamos estudando 7 vidas, queridos, de pessoas que eram exatamente como nós somos. É que a gente pega esses caras agora, a gente olha por aquilo que eles realizaram, mas a gente esquece da origem deles. Abraão, Moisés, Davi, José, Débora, como nós, querido. Se você pegar o início da vida desses caras, você vai ver que o início da vida desses caras talvez não esteja muito distante desse nosso momento. E esses princípios que a gente aprende na palavra de Deus é para que a gente realize aquilo que esses caras realizaram, com as limitações que eles tinham, que são provavelmente maiores ou menores do que as limitações que nós temos em nossa vida. Quando nós estudamos hoje José, se você olhar para a vida de José, José começou a história dele na Bíblia com 17 anos. Sabe quem que era José, querido? Era um pastor de ovelhas, ficava no meio do mato. E esse cara passou a ser governador do Egito, sendo, na sua história inicial, pastor de ovelha. Nós, de longe, não somos pastores de ovelha. Nós já estamos num outro patamar, o que indica que a gente pode chegar na teoria mais longe, desde que a gente desenvolve nosso coração a fé. E eu tenho dito para vocês que a fé ela precisa desenvolver dentro de nós alguns componentes adicionais. Nós aprendemos que Moisés, que Abraão, a partir da fé dele, foi desenvolvida a obediência. Então, Abraão ele tinha tudo certinho na casa dele, as contas estavam pagas, ele tinha alimento, ele tinha um conforto, ele tinha os bichinhos, as comidas. Aí Deus falou, cara, eu vou te dar coisa maior. Só que você vai ter que pagar um preço, você vai ter que confiar em mim, você vai ter que largar esse conforto para ir, em algum momento eu vou te mostrar o que eu vou te dar, que é muito mais do que você tem hoje. Então, o que ele fez? Ele creu, ele confiou na palavra de Deus, por isso ele obedeceu, ele poderia não ter obedecido, mas ele obedeceu, deixou o conforto, e pela fé ele foi perambulando pelo deserto até que ele conquistou aquilo que ele precisava conquistar. Nós aprendemos semana passada que Isaac, ele conquistou aquilo que ele conquistou através da persistência. A promessa que estava sobre a vida de Abraão, Isaac era filho de Abraão, a promessa que estava sobre a vida de Abraão também estava sobre a vida de Isaac, seu filho. E a gente sabe que lá, nós estudamos semana passada, que a terra onde Isaac estava vivendo passou por um momento de fome, ou seja, não tinha comida, não tinha alimento. E a Bíblia diz que nós estudamos na semana passada que a fome que Isaac experimentou era uma fome maior do que Abraão tinha experimentado, ou seja, Abraão também passou fome. E nós aprendemos na semana passada de que, em função dessa fome que se instalou na terra de Isaac, ele precisou ir morar com os inimigos, com os filisteus. E no meio dessa confusão toda, os filisteus começaram a fechar os poços da terra onde Isaac estava, Isaac persistiu. Fechava poço, ele abria poço. Fechava poço, ele abria poço. Fechava poço, ele mudava de lugar, ele abria poço, os caras iam fechar o poço, até com a persistência dele, ele conseguiu estar numa terra onde ele cavava os poços e Deus prosperou
a vida dele. Então, queridos, a nossa vida nada se difere da vida desses caras que a gente está estudando. São pessoas que tinham as suas crises, as suas inseguranças, os seus medos. Então, às vezes, você se cobra por aquilo que você não precisa se cobrar, querido. Quem cobra algo da sua vida não é Deus. Deus, ele te ama do jeito que você é. Com todos os seus problemas, com a tua falta de oração, com a tua falta de decisão de ler a Bíblia. Deus te ama pelas vezes que você escolhe não estar na casa dele. O que você faz, o que você deixa de fazer, não muda o amor que Deus tem pela tua vida. A grande diferença é que quando você dá um passo na direção de Deus, querido, você dá um passo na direção de grandes coisas que Ele quer realizar na tua vida. É sempre uma escolha que nós fazemos, a vida que nós queremos viver. Não existe nada que é surpresa para a nossa vida, querido. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se você hoje está passando por um problema na sua vida, muito provavelmente, se você voltar lá atrás, foi uma semente que você lançou e que hoje talvez você não lembre, mas gerou um fruto. E esse fruto talvez não seja um fruto que você esteja gostando de saborear, mas é um fruto decorrente de uma semente que você lançou em algum momento da sua história. Só que, infelizmente, se hoje o fruto que tem um gosto amargo, não tem jeito, a gente tem que ficar com o fruto. Deus é um Deus misericordioso, mas as nossas escolhas refletem em consequência em nossas vidas. Deus, ele nos perdoa, Deus é misericordioso, mas as ações que nós realizamos têm consequência e nós não temos como evitar as consequências em nossas vidas. O que Deus nos faz, nos ajuda, é atenuar talvez a dor, o sofrimento, a angústia, mas que a gente vai colher aquilo que a gente semeou, você não tenha dúvida, porque Deus é um Deus de justiça. Você imagina só, se você começasse a lançar sementes e Deus, sabendo o fruto que isso ia dar, ele mudava a semente. Se nós já colhendo os frutos amargos que a gente colhe, a gente continua semeando coisas erradas, você imagina se Deus, ele nos livrasse de nós colhermos aquilo que nós semeamos. Mas há o amor de Deus, queridos, que recorrentemente tem nos alertado, nos orientado dos frutos que nós podemos escolher colher em função das sementes que nós escolhemos semear. A semente é sempre nossa, querido, que são as nossas escolhas. Eu já ouvi lá, eu me lembro quando eu fazia teologia lá, um aluno na minha classe falou assim, por que Deus não tira o livre-arbítrio? Olha que absurdo, querido. Se a gente tem o poder de escolher a vida que a gente quer viver, a gente pode estar escolhendo talvez uma vida que a gente não esteja feliz em viver, mas o livre-arbítrio, a presença de Deus na nossa vida e as promessas que Deus tem através da sua palavra nos permite, através da nossa própria escolha, viver coisas extraordinárias. E hoje nós vamos falar sobre excelência. Excelência, sabe o que é excelência? Quer dizer, você fazer o melhor que você pode naquilo que está hoje ao seu alcance. É ser o melhor que você pode ser como um cristão, como um pai, como uma mãe, como um profissional. E você vai ver que José, ele foi governador do Egito, porque ele tinha fé e essa fé gerou nele excelência. Não importa o que ele estava passando, não importa aquilo que ele estava sofrendo. Tudo que caía na mão de José, ele dava o seu melhor. Na cadeia, na cova quando ele foi jogado, na casa de Potifar quando ele foi empregado, governador, tudo que caía na mão dele, ele dava e fazia o seu melhor. Vamos olhar Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 25. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 3, do 23 até o 25. 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança,
que a Cristo o Senhor servis. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo, queridos, que tudo que você vier a fazer, você tem que fazer de todo o seu coração. Você tem que fazer com excelência, pensando que você não está fazendo para homens, mas você está fazendo para Deus. E eu pergunto para você, queridos, hoje, tudo que você faz com excelência? Se você tem hoje um problema financeiro na tua vida, você está fazendo com excelência aquilo que hoje lhe compete a fazer para que, de fato, esse teu esforço, esse teu empenho, essa dedicação seja transformado em bênção na tua vida? Você tem problema hoje relacional na sua família, você tem se doado, você tem se dedicado ao máximo que você pode se dedicar, queridos, para que de fato essa tua energia, essa tua dedicação seja transformada em bênção de Deus para a tua vida. Porque nada que você faz é para você, é para Deus, querido. Quando você trabalha na igreja, que a gente pega no pé, é para Deus que você está fazendo. Não é para o templo do renovo de Deus, não é para o pastor Luciano, mas é para Deus. Nós temos a consciência disso, querido. Na nossa vida, na nossa casa. Quando eu estou resolvendo um pepino, um problema na minha vida, como é que eu tenho dedicado a minha atenção, a minha energia, meu foco nesse problema? Que você está resolvendo para Deus. Quando isso passa a ser uma verdade, queridos, nós ressignificamos as nossas ações, os nossos atos, a nossa postura diante da vida. E a gente vai ver que José, de cuidador de ovelha, ele passou a ser governador do Egito através da excelência, querido. Tudo que nós temos para realizar, nós temos que realizar com excelência. O nosso melhor. Se a tua vida está um caos hoje, viva o melhor que você possa viver, apesar dos ventos contrários que hoje paralisam a tua vida. Se as coisas não estão dando certo na tua vida, qual é a nossa tendência, queridos? É desanimar. Não, queridos. Você tem que fazer o seu melhor, ainda que as coisas não estejam dando certo. E se você pegar a vida de José, a Bíblia trata da vida de Moisés em 13 capítulos, queridos. Eu nunca vi um cara destacado na Bíblia como José. Se você pegar do Gênesis 37 até 50, nós não temos tempo para isso. Se você estudar Gênesis, o finalzinho de Gênesis, de 37 até 50, só fala de José. José é uma inspiração para nós, querido. Eu nunca vi na Bíblia um espaço tão grande para falar de uma única pessoa, que é José. Então a Bíblia, além de ser um livro, hoje para nós de princípio, vai ser um livro de inspiração. Você precisa se inspirar na vitória, na conquista e nas realizações de José. Que a gente tenha essa experiência nessa manhã, querido. A gente conhece no mundo aí, secular, essas pessoas que hoje buscam esses ídolos para se inspirarem. Então você vê capa de revista, você vê revista Exame, revista sei lá o quê, de televisão. É os caras que estão lá no topo, são esses caras que ganham maior grana para dar entrevista, o Abílio Diniz da vida, como é que esse cara chegou onde ele chegou, conquistou o que ele conquistou. E hoje nós temos a oportunidade de nos inspirar num personagem da Bíblia que teve vitória em tudo aquilo que ele desejou realizar através da fé, e essa fé desenvolveu em José a excelência. E nós vamos estudar esse contexto para que você tenha a base dessa nossa conversa. A história de José começa no 37:2, que diz assim, Gênesis 37:2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, olha quantos anos José tinha, 17 anos. O que ele era? Cuidador de ovelha. Apacentava as ovelhas com seus irmãos.
Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles ao seu pai. Então aqui começa a primeira menção de José na Bíblia, está no capítulo 37, versículo 1, versículo 2, que ele diz que ele era pacentador de ovelha. Então ele não era ninguém sobrenatural, ele não tinha nenhum dom, nenhum talento, não tinha nenhum estudo, nenhuma instrução que hoje a gente fala, pô, esse cara nasceu num berço de ouro. Esse cara nasceu dentro de uma família exemplar. Não, querido. Ele era um cara assim como Davi. Olha só como a Bíblia vai fazendo as conexões, queridos. Ele era um cara que nasceu numa família normal, como talvez nós tivemos a oportunidade de nascer. 37:3 diz assim, e Israel, aqui, Jacó e Israel, vocês lembram, né? Que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Então, mesmo Jacó é Israel agora. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui começa o problema de José. José ele tinha uma preferência de Israel. Ele tinha irmãos, só que por ele ter nascido por último, o pai dele, que era Israel, Jacó, tinha um gosto diferente por ele. Aí começam os problemas na vida de Jacó, na vida de José. Olha, queridos, o que a inveja faz? Lembra da inveja que nós estudamos sobre Isaac? É a mesma coisa, os filhos começaram a ter inveja de José. Não está aí, mas eu vou ler para você, que diz assim no 37, 4, diz assim, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então está dizendo aqui que em função de Israel amar José mais do que os irmãos começaram a aborrecer José. E não falavam, não conseguiam falar pacificamente com ele. Então você imagina qual era a conversa que os irmãos mais velhos tinham com José, que era o mais novo. Para piorar a situação, José teve sonhos. Vamos lá, 37:5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Olha aqui, querido. Vou contar para quem o sonho que ele teve. Para os irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Você tem sonho, querido. Talvez por isso que as pessoas odeiam você. Cuidado para quem você vai contar as coisas que você tem contado na tua vida, querido. Tem coisas que você não deve contar para pessoas erradas, porque elas vão ter inveja de você. Elas vão querer fazer de tudo para destruir os teus sonhos. Então, às vezes, você sonhou quieto. Se Deus te deu um sonho, que guarde esse sonho no teu coração, ou compartilhe esse sonho com quem você sabe que vai te ajudar e não te atrapalhar. Vai lá, filha. 37:6. E disse-lhes, ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Então ele vai dizer agora o sonho que ele teve para os irmãos. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha o que ele está dizendo aí. Para os irmãos dele. Os seus molhos se inclinavam, se dobravam, se prostravam para o meu molho. 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Já odiava o cara porque o pai amava mais ele que os irmãos. E ele está dizendo aqui que José ia reinar sobre os irmãos dele. Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então o ódio dos irmãos de José se agravaram, se potencializaram em função dele ter compartilhado esse sonho que ele tinha realizado. Mas não parou aí. 9. E teve outro sonho. E o contou a seus irmãos. De novo, cuidado para quem você conta os sonhos da sua vida. E disse, eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. 10. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes, que sonho é este que tivestes? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante
a ti na terra? 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Olha aí, querido. Olha a situação pela qual José ia passar a partir de agora. 37 e 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos quem será os seus sonhos. Aqui são os irmãos dele. Ah, o pai gosta mais dele do que nós. Ah, ele está dizendo que ele vai ser maioral sobre nós e que nós iremos nos prostrar sobre ele. Tá bom, então nós vamos acabar com essa história, nós vamos matar José. 37 e 24. E tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Então aqui é o seguinte, quando eles estavam tramando contra José, eles começaram a pensar nas estratégias que eles iam utilizar para matar José. Eles chegaram à conclusão, falaram assim, cara, melhor a gente não derramar sangue do nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele numa cova e a gente larga ele na cova e ele morre. Essa era a estratégia, o plano que os irmãos tinham para acabar com a vida de José. No 37 e 28, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, assim, eles jogaram José na cova e não tinha água. Falaram, o cara não vai morrer, só se ele morrer de sede e de fome. Mas aí eles tiveram uma grande ideia, eles viram os midianitas passando, e naquela época se vendiam pessoas como escravo, eles chamaram midianitas e negociaram a vida de José por 20 moedas de prata. Cara, aqui ó, você quer levar? É o que tem. Quanto você tem? 20, pode levar. E aí seus irmãos venderam José como escravo dos midianitas. E foi para onde? Vocês conhecem a história do Egito, né? Aí no 37 e 36, lá foi José vendido de novo. 37 e 36, e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Essa é a história de José, querido. 17 anos, cuidador de ovelha, era amado pelo seu pai, teve um sonho, teve outro sonho, odiado pelos teus irmãos. Os seus irmãos tramaram contra a sua vida, lançaram ele numa cova, venderam ele para os medianitas. Os medianitas venderam José para Potifar, que trabalhava para Faraó. Queridos, na vida do cristão, o importante não é como começa, mas é como termina. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Tua vida não está legal? O importante não é esse momento que você está vivendo, é como vai terminar esse momento. A nossa tendência é desanimar logo que as coisas começam a dar errado, querido. Não é assim? Ou só comigo, só assim? Eu tenho um plano, eu tenho um sonho, de repente as coisas não vão acontecendo como a gente gostaria, de acordo com os nossos planos, de acordo com as nossas vontades, e aí no meio do caminho a gente acaba de alguma maneira desanimando. Mas lembra, querido, que na vida do cristão, o importante não é como começa, o importante é como acaba. Nós vivemos e precisamos viver com base nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, na promessa de Deus e não aquilo que está acontecendo momentaneamente em nossa vida. Eu tenho falado uma palavra, uma frase na minha casa recorrentemente. Isso está virando um jargão entre eu e minha esposa. Ela não está aqui para confirmar. Quando uma coisa não está dando certo na minha casa, eu digo assim, com Deus, vírgula, no final tudo dá certo. Fala comigo, com Deus, no final, tudo dá certo. Querido, se você tiver algo que não está dando certo na sua vida hoje, você fala para o diabo, com Deus, no final, tudo dá certo. Tudo dá certo, querido. Com Deus no final. No final. Descansa então, querido. Porque não importa se no começo não está dando certo, se no meio não está dando certo, no final, tudo vai dar certo. Foi assim com Jesus. No começo deu tudo errado com Jesus. Logo que ele nasceu, tiveram que esconder Jesus, que queriam matar Jesus.
E durante 33 anos perseguiram Jesus. Mas no final, tudo deu certo. Jesus está onde hoje? Na cova? Não. Está lá à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Venceu o inferno, venceu a morte e graças a Deus nos deu vida para que nós pudéssemos usufruir essa herança vitoriosa que Cristo teve na cruz. Com Deus, vírgula, no final tudo dá certo. Viu, dona Terezinha? No final tudo dá certo. A vida do cristão não é baseada e não pode ser baseada no começo e no meio, mas é o foco. Por que que José não desistiu? Porque ele tinha uma visão, no final vai dar certo. Não importa o que eu vou ter que passar, não importa o que eu vou ter que sofrer, não importa se vão me vender como escravo, se vão tentar me matar, porque no final tudo vai dar certo. Abraão, não importa, Abraão, se você vai ter filho com 85 anos, no final você vai ter filho, Abraão. Versículo 41, 40, 42. Olha, quem está dizendo isso é Potifar. Tu estarás sobre a minha casa, sobre a minha casa. Não é sob. Pô, acabou a escravidão nesse negócio aí. Sob é embaixo, sobre é em cima, certo? Potifar, você vai estar sobre a minha casa e por sua boca se governará todo o meu povo. Quem está dizendo isso não é Potifar, quem está dizendo isso é Faraó. Potifar estava debaixo de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Então essa conversa aqui já subiu de nível. Essa conversa não é mais Potifar falando com José, mas é o próprio rei do Egito falando com José. E ele diz assim, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que eu. Então o faraó está dizendo assim, cara, você está acima de Potifar. Acima de você só vai ter eu. Olha, querido, como no final com Deus tudo dá certo, querido. Olha o 41. Disse mais Faraó a José, vês aqui que tenho poço sobre toda a terra. Olha, querido, toda a terra do Egito. Olha lá o menininho de 17 anos que passou tanto perrengue na vida. Onde é que ele está hoje, querido? Você acredita que Deus pode te levar, queridos, num lugar de honra na tua vida? Você não foi vendido. Você não foi lançado numa cova, querido. Ele foi. E apesar de tudo que ele passou, olha o lugar de honra no final, onde é que Deus colocou ele. 42. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs nas mãos de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Uau! Que história extraordinária, querido. De escravo a governador do Egito. Anel de ouro, corrente de ouro, um traje de linho fino, querido. É o que Deus tem para a tua vida. Eu escrevi no meu Facebook ontem, querido. Quando você vive para Deus, tudo que você vive é explicável. Eu vou dizer de novo para você. Quando você vive para Deus, tudo que você vive é explicável. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando sua visão está em Deus, não importa se você tem a escassez, se você tem abundância na sua vida, tudo é explicável, porque tudo é para Deus. Quando a gente fala em excelência, eu ouvi uma palavra um dia que nunca mais saiu no meu coração, que excelência, ela honra a Deus e inspira homens. Quando você vive para Deus, não importa o caos, tudo é para Deus. Se você está passando um problema na tua vida, algo de bom Deus está forjando no teu caráter. Se você está passando por uma tribulação na tua vida, algo de bom Deus está forjando na sua personalidade. Então, queridos, quando você vive para Deus, porque José vivia para Deus, não importa a cova, não importa escravidão, não importa humilhação, eu estou vivendo para Deus. Então, tudo é explicável, nada é questionável. Por que eu estou vivendo isso? Não, querido. Se você começa a se questionar ou questionar por que você está vivendo isso, você não está vivendo para Deus, você está vivendo para você. E quando a gente vive para Deus, não importa aquilo que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente está vivendo para
Deus. E para Deus tudo coopera para aqueles que o amam. José não se abalou pelos percalços, querido, pelos revés e pelas adversidades. José tinha os seus olhos em Deus. Extraordinária essa história para nós pensarmos sobre a nossa vida, né, querido? Porque nós não podemos ter a nossa vida baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo, querido. A vida do cristão, a mentalidade do cristão tem que estar lá no final. O povo do Egito, o povo que era escravo do Egito, cometeu esse grande erro. Ao invés de olhar para Canaã, ficou olhando para o deserto. Ah, não tem água, não tem comida, está muito frio à noite, está muito calor de dia. Ou seja, foi conduzido pelas circunstâncias. E eu e você, nós não somos chamados para sermos conduzidos pelas circunstâncias, nós somos chamados para sermos conduzidos pelas promessas. Pelas promessas de Deus. Quem deve conduzir a minha vida e a tua vida é a promessa de Deus. Eu quero destacar alguns aspectos da vida de José. Alguns traços na vida de José, para que a gente entenda os princípios na vida desse homem. São 5 princípios que eu quero compartilhar com você. A primeira característica, ele sonhava e tinha clareza do seu destino. José teve sonho, querido. Você tem sonhos na tua vida? Você tem clareza onde você quer chegar? Porque José tinha. Ele tinha tanta clareza que ele sabia que ele ia ter problema, mesmo assim, talvez de uma maneira equivocada, ele falou com convicção, tanto para os irmãos como para o pai, o sonho que ele tinha e aonde ele ia chegar. A segunda característica da vida de José, ele tinha um caráter aprovado. Nós não estudamos aqui, mas depois que ele foi trabalhar na casa de Potifar, a esposa de Potifar deu em cima de José. A Bíblia diz que ela queria se deitar com José. E ele falou, não, eu jamais faria isso com meu patrão. Jamais faria isso com Potifar. Queridos, às vezes Deus prova o nosso caráter, nos dando algumas possibilidades de fazer algumas escolhas que nós não devemos fazer, queridos. Deus sempre está provando o nosso caráter. O terceiro aspecto, característica de José, ele tinha um coração de servo e obediente. Você não vê nesses 13 capítulos de Gênesis, José reclamando uma única vez. Ah, Deus, por que o Senhor me deu um sonho e depois desse sonho eu estou passando por tudo isso que eu estou passando? Não é assim, queridos? Nós não vemos José questionando Deus, murmurando Deus, nós não vemos José questionando seus irmãos, a gente vê um servo, quando ele foi jogado na prisão, porque depois dessa história aí, ele se recusou a deitar com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar, porque não conseguiu ter êxito, chamou as pessoas da casa e falou assim, olha, ele tentou deitar comigo à força. Ela inverteu o negócio. O que fizeram com ele? Mandaram o coitado para cadeia. Mas a gente não vê nem ele reclamando nem da esposa de Potifar. 4. Ele tinha uma vida marcada pelo sobrenatural, queridos. Nós, como cristãos, nós precisamos ter essa marca. Nós precisamos usar os nossos dons e os nossos talentos para viver acima do natural. José tinha um chamado, um dom específico, ele tinha um dom de revelar os sonhos. E era essa revelação, esse dom que ele tinha, fazia com que ele vivia acima daquilo que vivia aquelas pessoas. Nós, como cristãos, por isso que a gente tem agora os nossos cultos de quartas-feiras, que são os cultos de cura, justamente para que a gente possa subir de fase, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. E 5, ele não guardava ressentimentos no seu coração. Tanto é que no final, os irmãos que tentaram matar ele, ficaram lá na terra de origem, a terra começou a ter fome, passar necessidade, devia para onde eles foram? Para o Egito. E tiveram que falar com quem? Com o governador, que era quem? José. E José acolheu, tratou e cuidou de todos os seus irmãos.
Então José ele aplicou o padrão de excelência do céu na terra. Olha aí, querido. Se você hoje quer viver um padrão de excelência na tua vida, você tem que trazer o padrão do céu para a tua vida. Não é, se a gente querer viver com o padrão da terra nas coisas que a gente faz, a gente não vai ter excelência, querido. E tudo que José fez, ele trazia a excelência, o padrão do céu na terra. Tenha uma vida de excelência aqui. Uma vida de excelência honra a Deus e inspira pessoas. Em que área eu e você precisamos aplicar a excelência do céu hoje na nossa vida? Aqui? No nosso relacionamento com Deus, como é que está o nível de excelência do teu relacionamento com Deus? Eu disse recorrentemente e repito, queridos, a nossa agenda, ela denuncia o nível de importância que Deus tem em nossa vida. Não buscamos Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Como é que está o nível de excelência no nosso ministério aqui na igreja? Na nossa vida profissional e na nossa família. A gente tem feito, queridos, o nosso melhor. A gente tem nos doado o máximo que a gente pode se doar, querido. Tudo que José conquistou, ele conquistou através da fé, de um sonho que ele teve, e a partir dessa fé gerou excelência. Tudo que caía na mão desse cara, ele fazia com excelência. E tem uma frase que eu quero deixar para você também sobre excelência, queridos. Como é que você pode obter excelência? A excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, sonha mais do que os outros julgam ser prático e espera mais do que os outros julgam ser possível. Sabe o que é excelência? Que você ir além. Sabe, você não ficar na mediocridade daquelas pessoas que acham que fazer mais ou menos está certo. A excelência é quando a gente vai além em tudo, no nosso sonho, nas nossas atividades, nas nossas responsabilidades, em tudo na nossa vida a gente tem que, como cristão, ir além. É trazer o padrão do céu na terra. E aí as coisas começam a se desenvolver. Às vezes as pessoas acham que eu sou chato na igreja, querido. Mas é excelência para Deus. Aqui não tem nada mais ou menos, querido. A gente sabe, a Elaine está ali, não tem um logotipo que as pessoas usam se não for passar pela Elaine primeiro para a gente ter um padrão. É para Deus, não dá para fazer mais ou menos para Deus. Não dá para a gente ter várias projeções. Não é bobagem, queridos. A Bíblia diz que aquele que é fiel ao pouco, Deus acrescenta o muito. Isso não quer dizer que a gente pode errar? Claro que a gente pode errar, mas qual foi a intenção? Se for a melhor possível, Deus conhece o nosso coração. E na sua vida, tudo tem que ter excelência. Tudo, 100% da tua vida, em todas as áreas, você precisa fazer o seu melhor. É o padrão do céu aplicado na terra. E você vai ver o que Jesus, o que Deus vai gerar a partir dessa tua decisão, desse teu posicionamento. Agora, nós estudamos 5 características da vida de José. Vamos ver 5 atitudes que você precisa ter na tua vida para que você desenvolva a excelência e seja um conquistador, assim como José foi, independente daquilo que ele viveu. Primeira coisa, querido. Nunca desista dos teus sonhos. José, tudo começou na vida de José através de um sonho. E eu pergunto para você, queridos, como é que estão os teus sonhos? Você tem sonhado? Ou você já foi uma pessoa lá atrás que sonhou? E se você hoje sonha, queridos, você tem lutado pelos teus sonhos? Com excelência. Porque querer as coisas, querido, todo mundo quer. Se dá bem financeira na vida, todo mundo quer, mas a gente tem feito o que a gente precisa fazer e cada um tem a sua resposta aqui. Eu vou dizer para você, eu como profissional, eu preciso melhorar muito ainda. Como pastor, eu preciso melhorar muito ainda. Como pai, como marido, eu preciso melhorar muito ainda.
Talvez o que me falte é justamente o resultado dessa falta de excelência que eu ainda tenho em algumas áreas da minha vida. E Deus espera que nós façamos o nosso melhor, para que Ele dê o melhor dele para nós, querido. Porque Ele já deu o melhor dele para nós, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dar o melhor de nós em tudo que nós formos fazer, querido. Se você tem um sonho, um projeto de se dar bem na vida, querido, dê o seu melhor. Lute por tudo aquilo que você precisa alcançar. Você vai ver como Deus ele vai te ajudar. Você chega até um certo ponto. A partir desse ponto que você não consegue mais, ele acrescenta e ele ajuda você a ir além. Então nunca desista dos seus sonhos. José ele não desistiu dos seus sonhos, querido. Ele chegou onde ele chegou porque ele não parou no meio do caminho. Não importa a adversidade, não importa o sofrimento, não importa a calúnia, não importa a trairagem dos seus irmãos. Ele tinha um foco, uma visão. Cara, eu sonhei um sonho grande, eu quero viver aquele sonho grande. Só que, querido, isso tem um preço. Conquistar sonhos na vida, queridos, tem um preço. E o preço é fazer o máximo, o melhor que a gente pode fazer para ir nos aproximando desse sonho. Segunda atitude que você precisa ter, como José teve. 2, supere seus traumas do passado. Queridos, não deixe que seu passado seja uma âncora na tua vida. Se José ficasse remoendo o seu passado, ele não seria governador do Egito. E olha, pensa num cara que tinha trauma na sua vida. Desde os 17 anos com problema. Desde os 17 anos injustiçado. Quais são os traumas, queridos, que você carrega dentro de você do seu passado, que você não conseguiu superar? Aprenda com José, querido. Problema na vida, abandono, rejeição, calúnia, difamação e inverdade sempre vão ser lançados contra a tua vida, querido. Ainda mais se você é um cristão, se você é um filho de Deus. Ainda mais se você tem sonho, querido. José, ele não se deixou ser levado pelos traumas que ele teve no seu passado. Nenhuma âncora ele permitiu que se instalasse na sua vida para impedir que ele realizasse o seu sonho. 3, não limite seu futuro pelas circunstâncias atuais. Se você falasse assim, antes de ele ter o sonho, ou mesmo depois que José teve sonho, José, mas você assim, cara, franzino, cuidador de ovelhas, você sonhou que você ia ser maioral, que todo mundo ia se prostrar diante de você, mas olha quem você é. Às vezes o diabo faz isso com você, olha quem você é, olha o que você faz. Você não estudou, você está velho, você não lê, você não entende a Bíblia. Como é que você vai ser quem você quer ser, queridos? Não importa o seu momento, não importa o que você fez, deixou de fazer. O que importa é que Deus tem uma promessa sobre a tua vida de fazer você viver uma vida de honra e independente do teu momento, das circunstâncias, da tua posição, se você tiver fé, fizer tudo com excelência, Deus vai te honrar. Davi é um outro exemplo disso. Quando ele foi ungido, ele era o quê? Um cuidador de ovelha. Ele passou a ser rei. Então, querido, não se limite, ou não limite o seu futuro em função do teu momento, das suas circunstâncias. 4, fuja dos atalhos e da tentação do diabo. A mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ela. E ali era o que? Uma cilada. Ele ia ter problema. Sabe o nosso problema, queridos? É que a gente conversa com a tentação. Com a tentação não se conversa. Desliga o telefone, querido. Sabe quando liga para você tentação? Você fica, e aí? Tudo bem? Como é que está o dia hoje? Pois é. Não desliga, querido. Viu? Você ligou para a pessoa errada. Essas coisas não combinam mais com a minha vida. Tem coisas que não combinam com a tua vida, querido. Entenda isso. Todos nós, inclusive o pastor, tem fragilidade na sua vida.
Só que o pastor sabe aonde ele vai ser tentado e ele não conversa com a tentação. Olha que José, não está aí também, olha o que José falou para a mulher. Está no 39:12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele a deixou com a sua veste na mão dela e fugiu. Saiu para fora. Queridos, quando você é atacado por uma tentação, você tem que fugir. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo e a tentação a gente tem que fugir. Olha a importância que você precisa dar quando você é tentado na tua vida. Por que Adão e Eva caiu? Conversou com a tentação. Por que Davi traiu? Conversou com a tentação. Por que a gente cai, querido? Desliga o computador. Eu e você sabemos quais as ligações que a gente tem recebido e o que a gente tem feito. Haja visto as consequências que essas ligações têm colocado, trazido em nossa vida, querido. Fuja das tentações, querido. Num primeiro momento isso é agradável, mas ali você sabe, depois disso, que isso vai trazer um problema para você. Porque o diabo ele é assim. Ele sabe o que a nossa carne gosta, ele oferece, a gente conversa, a gente cai, ele acusa. E ele acusa e diz assim: você não é digno de ser filho de Deus. Olha o que você está fazendo de novo. E como a gente não tem clareza na nossa identidade, a gente acaba definindo a nossa identidade por aquilo que nós fazemos. É outro erro nosso. O que você faz não determina o que você é. Você é um filho aceito e amado de Deus. Aprenda que diz que há duas coisas. Uma coisa é a sua identidade, outra coisa é a harmonia que você tem em sua relação com Deus. Quando você erra, quando você faz coisas que você não devia fazer, isso não toca na sua identidade, mas isso mexe na harmonia que você tem com Deus. Não é assim com os nossos pais? Os nossos filhos, quando não nos obedecem, eles não deixam de ser o nosso filho, mas traz prejuízo na nossa harmonia. E quando você cai na tentação, queridos, que o diabo vem te acusar, você fala: eu sou um filho de Deus. Eu reconheço que eu errei. Pai, eu me arrependo. Me ajude nessa área da minha vida, que hoje é uma área que eu ainda luto. Uma área que ainda eu tenho fraqueza. E desliga o telefone. E 5, não despreze pequenos recomeços da sua vida. Pequenos recomeços, queridos, eles são absolutamente extraordinários. Perceba que José, ele teve que recomeçar várias vezes, inúmeras vezes, até ele chegar onde ele chegou. Eu tenho dito que o recomeço é um presente, é uma oportunidade que Deus nos concede para começar de novo, querido. Por isso não tem nada acabado na tua vida. A tua vida financeira não está acabada, o teu casamento não está acabado, as suas relações não estão acabadas, a sua saúde física e emocional não está acabada. Se hoje ela não está bem, comece de novo. Se te jogaram numa cova, comece de novo. Se venderam você como um escravo, comece de novo. Se te colocaram hoje por baixo, comece de novo. Recomeço, queridos. O que você precisa recomeçar na sua vida? Então são 5 atitudes que eu e você, baseado na história de excelência de José, nós precisamos desenvolver na nossa vida. Viver com excelência é trazer o padrão do céu para tudo que nós fazemos. Traga, queridos, o céu para todos os ambientes da sua vida. José aplicou excelência em tudo que ele viveu. Em tudo ele fez o seu melhor. E por isso que ele sempre se destacava. Por que ele foi trabalhar na casa de Potifar, sendo escravo? Porque Potifar viu para aquilo que ele fazia: pô, esse cara não é um cara normal. Ele faz mais do que os outros. E por que ele foi ser governador do Egito? Porque ele fazia mais do que os outros faziam. É dessa maneira que Deus nos abençoa, queridos. É fazendo mais, é indo além. José era um homem que tinha tudo para desistir. Tudo para questionar a Deus.
se conformar com a vida que ele vivia, mas não. José sabia que, apesar de tudo, Deus estava com ele. Apesar de tudo que você está vivendo, Deus está com você. Se você estudar do 37 até o 50, você vai ver em que em tudo Deus estava com ele. Na cova, Deus estava com ele. Quando ele foi preso, quando ele estava na prisão, Deus estava com ele. A Bíblia especifica isso. Ela cita isso, que Deus estava com ele. Pedir para o Bruno vir aqui com a Elaine, vou pedir para você ficar de pé, por favor. Olha que história, queridos, para a gente se inspirar. Excelência. Guarde essa palavra essa semana no teu coração. Pega a tua agenda de compromisso dessa semana. Pensa como é que você ia encarar a tua agenda, independente das coisas desafiadoras que você tem que viver, independente dos problemas que você tem que resolver, faça tudo com excelência. E na vida, queridos, tudo nasce num sonho. José, ele teve um sonho e acreditou no sonho que ele teve. Ele poderia ter sonhado e ele poderia ter, como muitas vezes nós fazemos, deixado de lado. Cara, eu vou ser grande, do jeito que eu sou, com 17 anos, meus irmãos maiores do que eu, mais fortes do que eu, não, acho que esse negócio não é para mim, não. O que você pensa, queridos, que não é para sua vida? Queridos? Coisas grandes que não é para sua vida. Que a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo, querido. José teve um sonho e acreditou no seu sonho. Como é que andam os seus sonhos? Você sabia que o teu DNA é um DNA de sonho, porque você é obra-prima da criação de Deus. Deus sonhou com você. A Bíblia diz que você é um sonho de Deus. Muita gente tentou roubar, queridos, o sonho de José. Quem está tentando roubar os seus sonhos? Não deixa, não. O sonho é teu, Deus te deu, querido, é seu. Sabe, a gente vai ouvindo muitas vozes. E a principal voz que a gente dá ouvido e que a gente jamais poderia dar, que é a voz do diabo, questionando se de fato tudo isso é para a tua vida. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vê essas histórias inspiradoras, quando a gente vê esses caras que isso aí não é para mim. Não é isso, querido? A gente talvez, em muitos casos, seja o nosso maior obstáculo, querido, para a gente ser alguém na vida. A gente sempre está se questionando se a gente pode, se a gente consegue, se a gente tem capacidade. Mentira do diabo. Você é um filho aceito e amado de Deus. Você é um sonho, um projeto que nasceu no coração de Deus. E lá no céu não tem recall. Sabe o que é recall? Quando sai um carro com problema na montadora, o chassi volta lá porque vai ter que... Não, querido. Deus é um Deus de perfeição. E por mais que talvez você tenha dúvida de acreditar no que eu estou dizendo para você, é a pura verdade. José, ele não perdeu tempo com as circunstâncias, filho. Ele lutou, ele perseverou, ele persistiu. Que ele tinha claro o sonho e aonde ele queria chegar. Que você hoje possa resgatar os teus sonhos. Que você possa, nesta manhã, voltar a sonhar. E não voltar a sonhar sonhos pequenos. Porque o sonho que José teve foi um sonho grande. E perceba, se você não sonha, para onde você está conduzindo a tua vida? Se você não tem meta, se você não tem objetivo, se você não tem um propósito. A gente fala tanto de propósito na igreja. Qual é o teu propósito de vida? Através dos 5 propósitos que Deus te criou, o que você quer alcançar através desse chamado específico que Deus tem na tua vida? Tudo começa num sonho, querido. Um sonho projeta a sua vida. Um sonho determina a sua visão, direciona suas orações e canaliza os seus esforços.
E entenda que o seu potencial está na sua identidade. Não é nas circunstâncias, não é na sua origem, não é na sua capacitação. O seu potencial, ele está na sua identidade. Quando você se vê da maneira como Deus te vê, e você entender que você é um filho de Deus, que Deus é o teu Pai, que pode todas as coisas, querido do céu, você vai elevar o patamar dos seus sonhos. E não importa os recomeços, recomece sempre. Deus sempre tem um lugar de honra para a tua vida. As adversidades prepararam José para que ele fosse governador. Às vezes ele quer ser governador sem preparo. Dizendo preparo é quando a porca torce o rabo, como diz aí no mundo, né? É quando vai passar perrengue mesmo. É aí que Deus está nos forjando. É aí que Deus está desenvolvendo característica do nosso caráter, para que quando Ele nos dê a bênção que Ele quer dar, a gente tenha a capacidade de lidar com ela. Sempre há um trabalhar de Deus nesse caminho, queridos. Por isso, olha para as circunstâncias que você está vivendo. Ressignifique a percepção que você tem dos seus problemas. Deus está te aperfeiçoando. Deus está forjando o seu caráter. Deus está te dando uma musculatura de fé um pouco maior para que você consiga lutar, alcançar e reter aquilo que Ele tem especialmente preparado para a tua vida. Todos esses 7 personagens, antes deles conquistarem, tiveram uma jornada. E não foi uma jornada para que eles sofressem, mas foi uma jornada para que eles crescessem. Muda o teu padrão mental por essa situação que não está dando certo na tua vida. O que Deus está tentando mudar? O que Deus está tentando comunicar nessa área da tua vida que não está dando certo? Querido? Será que hoje, você olhando para aquilo que você está vivendo e ouvindo aquilo que você ouviu de Deus, você está fazendo com excelência? Porque não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta vir na igreja se a gente não está fazendo o que nós temos que fazer, querido. Está desempregado hoje, está mandando 5 currículos, manda 5.000 currículos. Ah, os meus negócios não estão bons. Em vez de fazer 5 visitas, faça 50 visitas. Com a maior qualidade que você pode fazer. Você vai ver se Deus vai te abençoar, se Deus não vai te abençoar. É que a gente faz mais ou menos, queridos, e fica pedindo para Deus. Não tem conexão isso, querido. E para que você faça com excelência, você tem que ter clareza de quem você é. Eu disse e continuo dizendo que se você está cansado e está com um problema na tua vida, não é o momento de você descansar. É no momento de você lutar. Depois que você conquistar, você descansa. Mas enquanto você não conquistar, não baixe a guarda, não jogue a toalha, não entregue os pontos. Porque José não parou em nenhum momento, nenhuma adversidade, nenhum vento contrário paralisou a vida de José, e nada que você está vivendo pode e deve paralisar a tua vida. Porque o que Deus prometeu está lá. O sonho 17 anos, quando ele tinha 17 anos, ele se tornou governador com 30 anos. 13 anos. E perceba, queridos, que é assim. Com Abraão demorou um tempo, com Davi demorou um tempo, com José demorou um tempo, com Isaac demorou um tempo, com a tua vida também, querido, demora um tempo. Mas é nesse tempo é onde Deus vai forjando o nosso caráter. E talvez hoje você receba uma palavra de Deus no teu coração que você não tem feito o melhor que você pode fazer para que Deus possa te abençoar. E aí fica cada um com esse abacaxi que eu já recebi na minha vida e que tenho certeza de que talvez vocês também estejam recebendo, que nós precisamos fazer além daquilo que a gente está fazendo para que a gente alcance a grandeza que Deus tem para a nossa vida. Vamos orar, agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, agradecer a Deus por essa palavra. Depois a gente fecha esse nosso encontro dessa manhã aqui. Tudo nasce num sonho. E eu queria que você pensasse por um instante o quanto você tem sonhado. Ou quais foram os sonhos que você já abriu mão da tua vida? Qual é a área da tua vida que você não acredita mais que pode ser transformada? Que talvez o cansaço, as injustiças
levaram você a tomar a decisão de falar, cara, fica pra lá isso aí. E a partir dessa decisão, a tua vida passou a ser uma vida triste. Aonde aquela pessoa se perdeu, querido? Aquela pessoa que sonhava, que tinha garra, que tinha determinação, aquela pessoa que lutava, que não importa a situação. Aonde é que aquela pessoa se perdeu, querido? Você precisa trazer de volta para a tua vida hoje. Convite de Deus, querido. Desenterre todos os sonhos que você enterrou na tua vida. Não faça isso com a tua história. Deus quer te levar num lugar alto, num lugar de honra na tua vida. Se nós estudamos José hoje, é porque ele sonhou e lutou pelo seu sonho. E hoje ele é uma referência para nós. Uma pessoa comum como nós somos, mas que decidiu lutar para conquistar os seus sonhos. Aqui há duas questões para a gente pensar. Primeira questão, você tem sonhado? E a segunda questão, você tem lutado pelo teu sonho? Você tem que fazer as duas coisas, queridos. E de novo, o potencial está na tua identidade. Não há impossível na sua vida, querido. Não limite o seu destino pelo momento que você está vivendo. Você é um ser humano extraordinário. Você tem dons e talentos que Deus próprio colocou na sua vida, que só você tem. Você tem um potencial, queridos, que eu não tenho. Eu provavelmente tenho um potencial que você não tem. E há um Deus que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, queridos. Que é o cara que faz você ir além. Quando você se levanta, quando você entende. Cara, Deus falou comigo, eu de fato negligenciei até o momento essa situação na minha vida, mas a partir de hoje eu me levanto e eu vou a partir de amanhã, segunda-feira, dar o meu melhor. Eu vou ressignificar a minha agenda, eu vou ressignificar a minha visão, eu vou ressignificar a atenção que eu estou dando para essa situação. Se é problema, eu vou resolver. E aí, talvez, estão os nossos problemas. A gente não resolve os nossos problemas. A gente quer que os nossos problemas se resolvam sozinho. Não, querido. Deus é um Deus que habita nos becos sem saída das nossas vidas. Faça o teu melhor essa semana para resolver esse problema na tua vida. Você vai ver como Deus vai abrir uma porta. Mas não fique parado no beco sem saída. Não é fácil resolver problema. Eu falo por mim. A gente não quer não ter problema, não tem jeito. A gente precisa resolver. É faca na caveira, como diz aí fora aí. Porque nós temos o poder de Deus e a capacidade que Deus nos dá para resolver aquilo que nós precisamos resolver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado pela vida de José, que tanto nos inspirou, Senhor. Papai, aos 17 anos, o Senhor teve um sonho, meu Pai. Talvez aqui, nessa igreja, nesta manhã, Senhor. Pessoas que sonharam coisas grandes no seu passado, meu Pai. Ainda quando eram jovens, pelas dificuldades, pelas adversidades, abriram mão dos seus sonhos, meu Pai. Que Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a aflorar, a desenterrar todos os nossos sonhos, meu Pai. E que nós lutemos, Senhor, com excelência, com determinação, para alcançar tudo aquilo que Deus já colocou no nosso coração, Papai. Que essa palavra continue surtindo efeito durante toda essa semana, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos, Senhor, ainda hoje olhar para a nossa agenda e determinar excelência em tudo que nós precisaremos fazer nessa semana, meu Pai. E que o Senhor seja honrado e que pessoas sejam inspiradas, Senhor, através dessas nossas ações e através dessas nossas atitudes, Senhor. Nos leva, Senhor, em segurança para a nossa casa. Nos dê um domingo de paz, Senhor. Um domingo de reflexão, meu Pai. E nos dê uma semana de vitória, Senhor. Onde o Teu santo nome seja engrandecido. Para a glória do Teu nome. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a tua vida, a tua família em nome de Jesus.